ser a falta de profundidade e coragem de refletir. Eu questiono coisas que parecem obviedades. Porque quando você questiona as coisas que parecem obviedades, você percebe que elas não são. Tá? E eu percebo que se você não questiona coisas que parecem óbvias no seu dia a dia, você nunca vai fazer algo diferente. Temos que lembrar que a massa, ela geralmente perde em tudo. A massa perde nos investimentos, a minoria ganha. A minoria vence uma prova de atletismo, a minoria vai ganhar muito dinheiro. É sempre a minoria. Por quê? Ele que aborda o mercado financeiro de forma simples e clara. Empresário e escritor de finanças. Primo Rico. Consigo ficar rico com o seu curso? Tipo uns 100 mil por mês. Ganho 1.320 no trabalho. Ai, meu Deus. Ô, cara, deixa eu ser sincero com você. O curso permite, assim, você fazer um bom salário. 7, 10, 20, 30 mil reais por mês. Mas, meu irmão, você ganha um salário mínimo. Você não tem que pensar em fazer 100 mil reais por mês logo de cara. Você tem que pensar em fazer 7, 10. Você já ganha um salário. Se você ganhar 7 por mês, 10 por mês, já não vai mudar a sua vida? Então, filho do capeta ganancioso, avarento, vá devagar. Vem com calma, filho de Nabucodonosor. Dá pra fazer 100 mil depois, aprendendo mais, evoluindo, mais estratégias. Mas vamos devagar, vamos só deixar de ganhar um salário mínimo por mês, que já tá maravilhoso. Vamos? Voltando aqui para a questão do título do podcast, o que vocês acham que as pessoas fazem de mais errado que vai atrapalhar elas a chegar no primeiro milhão? Porque a gente pode falar sobre coisas certas, né? Tipo hábitos dos bilionários. Tem vários vídeos no YouTube, né? Se você quer fazer um vídeo que vai bombar, faça um vídeo assim. E tem muita coisa ali que é bem interessante. Os caras são focados, eles acreditam, eles correm risco. Só que eu conheço vários caras quebrados que também são muito focados, acreditavam e correram risco. O cara que era muito focado e acreditava na Blockbuster e correu risco, ele quebrou no final. Porque ele não mudou a crença dele. Então acho que há mais valor em falar o que as pessoas fazem de errado do que falar sobre o que elas fazem certo. O que vocês acham que elas cometem assim que são erros capitais? Nossa. Gastam muito mais do Olha, que ganham. Tem coisas meio óbvias, assim, sabe? Aham. Tipo, É óbvio que o meu pessoal É o que não faz, É né? o que mais faz. Lá na minha caixinha o pessoal fala, como economizar dinheiro? Aí eu fico assim, é só você gastar menos do que você É tipo, como ganha. acordar cedo? É só dormir cedo. Parece eu conversando com Parece ele. isso, né? Cara, Só fazer isso aqui. Você falou isso, mas tem um corte aqui do podcast que ele tem mais de centena de Bombou, tipo, pessoas. viralizou. Mais de centenas de milhares de pessoas que viram. Que era um corte do Joel, né? Que era assim, como acordar cedo. E na thumb já tá, o segredo é dormir cedo. Pô, Durma mais cedo. isso. É óbvio, mas tem centenas de milhares de views, pô. Cara, pô, tem uma lista de coisas óbvias aí, vai. Pô, aí a gente pode aprofundar. Coisas óbvias, vai. Vamos completar coisas óbvias aqui. Não gastar mais que você ganha, né? Anotar os seus gastos antes de fazê-los, né? Investir assim que entra o seu salário. Tem um né? controle financeiro. Tem um controle financeiro. Pô, não comprar passivos, comprar ativos, sabe? Pô, O que é não comprar passivos e comprar ativos? é o cara que ele quer comprar, por exemplo, um carro e ele tá endividado e o carro não é para trabalho, o carro é por luxo. Pô, o carro vai dar manutenção, vai ter IPVA, etc. Tem gastos. Diversos sabe? gastos. Coisas que vão gerar gasto. Então, essas coisas muito óbvias, né? Assim, não ter conhecimento financeiro para escolher uma boa aplicação, um bom investimento, não ter uma metodologia de investimento consistente. Tudo isso que... Assim, é óbvio que a gente deve saber, mas não é tão simples saber. Né? Daí a grande importância, por exemplo, de um treinamento como o Viver de Renda. Mas se eu fosse sair do óbvio, eu acho que eu falaria um negócio que a gente, de alguma forma, pincelou nesse episódio, que é o seguinte. É a falta de... É a falta... Não é da capacidade... Ser a falta de profundidade e coragem de refletir. E acho que esse é o principal motivo. É isso que as pessoas fazem. Eu li um livro recente, há umas 3, 4 semanas, que eu achei muito interessante. Né? Ele tá falando de livro, eu falei, pronto, vai pedir uma indicação de livro. Sempre faz isso. Toda vez que Mas vem eu vou aqui, pedir no final do episódio. então já vou dar o meu agora, pode ser? Sim, por favor. Então já vou dar o meu agora. Eu tava lendo um livro que eu achei muito interessante. Porque o nome do livro é Jesus e Sócrates, O Debate.
Meu amigo, imagina um debate desse. E aí, para quem não sabe, Sócrates ele vem de antes de Jesus, né? Na figura histórica. E aí, o que é interessante? O começo do livro, a introdução dele, é sobre uma possibilidade. Eu conversei com pastores e tal, e eles disseram que isso não aconteceu, mas eles tinham uma possibilidade. Porque tem um momento no Novo Testamento, no livro de Atos, que Paulo, né? Digamos, Paulo é um discípulo de alguma forma de Jesus, né? E Paulo está evangelizando as pessoas. Então ele viaja, né, por vários lugares, dando as boas novas, falando de Jesus e etc, né? E aí Paulo ele vai para a Grécia, não é? Ele vai para a Grécia e quem que estava na Grécia há um tempo antes? Sócrates, não é? Então subentende-se que Sócrates teve vários discípulos, vários pupilos. E subentende-se que Paulo é um discípulo de Jesus. E aí existem várias conversas ali na Grécia entre Paulo e os discípulos que o livro chama de Sócrates, porque tem conversas na Bíblia entre eles, só não é dito que eles são discípulos de Sócrates, mas são gregos. Então o livro pega isso daqui para simular o que seria uma conversa entre os discípulos de Jesus e os discípulos de Sócrates, né? Interessante. Então, só daqui já me gera algo que me instiga demais. Eu falo, poxa, legal, vamos ver, porque o Sócrates tem um método socrático, que é onde ele faz pergunta o tempo todo, e esse tipo de pergunta gera muita reflexão. E Sócrates diz, só sei que nada sei, porque de fato, cara, quanto mais você pergunta, mais você descobre sobre algum assunto, mais você percebe que você não tem a resposta óbvia para tudo. Então esse livro me chamou muita atenção. É um livro que eu recomendaria agora. Ele é um livro complexo, porque ele não é um livro bonitinho, ele é um livro extremamente lógico. Porque ele começa a refletir o seguinte, Sócrates, imagina que ele nasceu antes de ler a Bíblia como a gente conhece. Então, Sócrates vivia numa época onde os gregos tinham vários deuses, né? Então imagina Sócrates vindo para o mundo de hoje, né, e conversando com alguém e confrontando se de fato o que aconteceu na Bíblia ou o que está dito que aconteceu na Bíblia de fato é verdade. Então ele começa no método socrático a questionar. Então ele começa a fazer muitas reflexões, né? Então ele começa a perguntar, bom, mas Jesus existiu de fato? Pô, mas se essas 12 pessoas disseram que ele existiu, então só temos poucas possibilidades. Ou eles são loucos, né? Mas se eles fossem loucos, seria uma loucura coletiva e todos eles estando dispostos a dar a vida por uma mentira, porque de alguma forma, né, a maioria se deu mal no final da vida. Então ele começa a confrontar logicamente todos esses argumentos. Então, o que eu tiro desse livro? Assim, primeiro tem um desfecho muito interessante, que eu não vou dar um spoiler do final do livro, que é muito legal. É o que o questionamento te traz como conclusão, né? Mas isso me trouxe para a vida o como eu deveria ser mais socrático em tudo. Então hoje, por exemplo, quando estou gravando um podcast, não na posição de, entre aspas, entrevistado, mas na posição de entrevistador, eu questiono coisas que parecem obviedades. Porque quando você questiona as coisas que parecem obviedades, você percebe que elas não são, tá? E eu percebo que se você não questiona coisas que parecem óbvias no seu dia a dia, você nunca vai fazer algo diferente. Porque tem coisas que são muito simples, que parecem muito óbvias. Por exemplo, por que você acorda 9 da manhã? Ah, é porque eu sempre acordei 9 da manhã. Por que você chega no horário que todo mundo chega no trabalho? É porque todo mundo chega no trabalho. Tá, mas você deveria chegar no horário que todo mundo chega no trabalho? Não, mas senão vão falar que o meu chefe tá me explorando. Tá, mas ele tá te explorando, então significa que isso só seria um benefício para ele você chegar mais cedo? Então, assim, quando você começa a se questionar as coisas que parecem óbvias para você começa a fazer coisas diferentes. E se você não começar a fazer coisas diferentes, você vai ter o resultado da maioria. Então, para mim, o que as pessoas não fazem, e por isso elas continuam estagnadas ou no mesmo lugar que todas as outras, se questionar. Se questionar com construtivismo e com coragem. Então, para mim, é isso que elas não fazem. Elas não se questionam. As pessoas, elas são robôs, cara. E elas acham que elas estão fazendo certo porque a maioria das outras pessoas também estão. Mas temos que lembrar que a massa, ela geralmente perde em tudo. A massa perde nos investimentos, a minoria ganha. A minoria vence uma prova de atletismo, a minoria vai ganhar muito dinheiro. É sempre a minoria. Por quê? Não porque existe uma opressão, mas é porque são poucos que ousam pensar diferente e ousam executar diferente. E tem coragem e disciplina para manter isso por longos períodos. Então, para mim, o que as pessoas não fazem é se questionar. Então, quando a gente pensa em questionamento, e aí a gente levanta um tema relativamente delicado, né? Mas, geralmente, um regime um pouco mais opressor não gosta do questionamento, né? E dificulta, de certa forma, a reflexão. Não é? Gostariam que todos pensassem iguais, é mais fácil, não é?
Então, eu acho que é isso, cara.